A Comissão Especial da Reforma Política ouviu o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o presidente do PMDB do Rio Grande do Sul, Ibsen Pinheiro, sobre financiamento público de campanhas e sistemas eleitorais. São duas questões fundamentais na reforma política, ao lado da indispensável mudança do sistema eleitoral. Para falar do assunto, convidamos os deputados Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputado Alceu Moreira, como é que o senhor vê a reforma política, a mudança do sistema eleitoral, o problema do financiamento de campanha, que é uma questão essencial, não é? Bom, a questão é que nós não estamos discutindo neste momento a reforma política. Nós estamos discutindo tão somente o sistema eleitoral. A reforma política é um tema muito mais amplo. Ela trabalha com prerrogativa de poderes, ela mexeria, por exemplo, separação de poderes, redesenho de Estado, estrutura de Estado, né? É muito mais ampla. Mas é por uma enquanto, parte dela, é uma parte. É que o sistema eleitoral é o cabeçalho desse grande texto. Tá? Só que, quando nós vamos discutir sistema eleitoral, nós temos que trabalhar com alguns sistemas que já existem, estão disponíveis, e são experiências consolidadas em outros países. O sistema que tem menor índice de rejeição interna é o sistema do distrital misto alemão. Né? Clássico distrital misto que funciona na Alemanha. O nosso, com algumas modificações, poderiam ter esse processo aqui. O que acontece? Cada vez que tu fala que tu vai fazer uma proposta de voto distrital misto, alguém diz que é impossível fazer o distrital no Brasil porque não tem como dividir os distritos. Ora, isso é a mesma coisa que tu quebrar o cavaquinho porque não sabe tocar, né? Agora, há uma rejeição entre os deputados. É impossível não observar isso contra o distrito. E os deputados, cada um tem uma proposta, né? Claro, mas há uma rejeição. Que dificulta há a rejeição do voto em lista fechada, há a rejeição do distrital clássico, mas o financiamento público de campanha, que é certamente a primeira questão a ser votado nisto, ele estabelece só 3 sistemas possíveis. O distrital clássico, só distrito puro. Como na Inglaterra. Como na Inglaterra. O voto em lista fechada, clássico, só a lista, vota no partido. Na Espanha e na Itália. Espanha e Itália. E o distrital misto do sistema alemão. Há ainda outras alternativas em discussão na Casa, que é a possibilidade de fazer o distrital misto, mas usar como circunscrição eleitoral o Estado. Aí teríamos uma metade dos eleitos pela lista fechada e a outra metade no voto majoritário. Isso para nós é muito complicado, porque vai continuar os mesmos defeitos da guerra na busca do voto, disputando entre si, mas de qualquer sorte, aqui na Casa tem tendências grandes do distritão. Né? Então, aqui na Casa, certamente, eu tenho certeza, o projeto que vai passar na Casa não é o meu. Certamente não. Vai ser aquilo que puder ser negociado com a maioria para poder passar. O que já é consenso, né? Pelo que se imagina. Fim da coligação proporcional. Isso é consenso. Tá? Isso já é uma mudança substantiva. Não é consenso também. Não. Eu estou te falando o seguinte. Hoje, eu não estou dizendo que o consenso não é totalidade. E acho que seria uma tragédia se nós... Seria uma tragédia se nós concluíssemos que o único tema de consenso na reforma política fosse o fim da coligação, porque isso não implica em nenhuma mudança de maior profundidade e eu considero até um retrocesso. A coligação, ela é parte do sistema político e que a própria Constituição estabelece da livre organização partidária no Brasil. Ela não é impositiva, ela é uma faculdade, quem quiser faz a coligação, tem o direito de fazer ou não. Mas não é o caso do PCdoB, que é um partido representativo. Agora, há muitos pequenos partidos que comprometem a qualidade do sistema partidário do país. Eu quero te dizer, isso é realidade. Eu quero contestar isso. Eu não conheço nenhuma das mazelas importantes que nós temos vivenciado na política brasileira que tem origem nos pequenos partidos. Isso eu acho que é um fetiche, é um mito que se criou, de que os pequenos partidos têm responsabilidade pela dificuldade na governança política, na composição de maiorias, e que seriam responsáveis
pelas mazelas da política. Eu acho que não é real, não tem dado que demonstre isso. É ver os fatos que nós enfrentamos na política brasileira nos últimos anos, e a origem não está nos pequenos partidos. Não tem estabilidade sem dar autenticidade ao quadro partidário, fazendo com que se exprimam as grandes organizações. Mas não é isso. Não é isso que está acontecendo aqui agora. É a realidade. A discussão que está acontecendo, e o nosso companheiro do PCdoB está discutindo, é o seguinte: os partidos pequenos, teoricamente, sem as coligações, ficariam prejudicados, preteridos no processo. Só que para se fazer o fim da coligação proporcional, que é uma anomalia, alguém votar no PCdoB e eleger alguém do DEM é certamente uma excrescência da vida pública. Não é possível isso, não. Dizer que isso não, porque não tem mazela, não é fetiche, não. Tem na coligação esdrúxula que acontece, isso é verdade. Agora, é preciso mas a pegar coligação é um ato de vontade, de liberdade. Não. Se você não quer coligar, não coliga. Legislação, ninguém obriga ninguém a coligar. Legislação não é vontade espontânea, só se coliga, o PMDB só se coliga com quem quer. Não. O PT só se coliga com quem quer. Não há nenhuma obrigação de coligação. Por que suprimir isso? Qual a vantagem que nós vamos ter? A solução não existe disso, vantagem. Não. Pode não ser vantagem, porque, na verdade, o senhor está falando a partir do prisma do seu partido. Claro, todos nós falamos a partir do prisma do nosso partido. O PMDB, aí tem um problema muito concreto. Quando a reforma política para o país. O PMDB perdeu espaço na última eleição, perdeu na sua trajetória de ser o maior partido da casa, e está buscando legitimamente, eu não tiro nenhuma legitimidade disso, condições mais favoráveis para aumentar a sua bancada. Mas isso não compromete o processo político brasileiro. Não faça raciocínio a respeito do partido dos outros, que não é verdade esse raciocínio. Não, eu estou apenas retribuindo a formulação. Eu estou dizendo, até porque, neste caso, no caso do PCdoB, que é um partido que tem ideologia, vínculos claros com o segmento da sociedade, tem história, nós teríamos o expediente da federação partidária. E os partidos que têm sintonia fariam uma federação, não uma coligação esdrúxula. Partidos que têm sintonia. Exatamente. Só que tem uma obrigação que ficaria na lei. Por 4 anos, a federação se comporta na Câmara Federal, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara de Vereadores, como partido político. Ninguém pode sair da federação. Tá? Só isso daria para um partido como o PCdoB absolutamente necessário no debate político, né? Mas tiraria os siglas de aluguel. Né? A sigla que não tem, que só tem comissão provisória, que não existe em lugar nenhum, que não tem marcas na sociedade para nada, que não tem condições de fazer. Eu penso, viu, Alceu, que o grande debate dessa reforma política, primeiro que não tem reforma política ideal, nem modelo ideal, nem sistema ideal. Nós não vamos encontrar nunca. Né? Nós temos que encontrar algo que possa corresponder à identidade brasileira, que possa produzir avanço em relação ao que está aí hoje. Né? Eu penso que para fazer uma reforma de maior profundidade, nós temos que ter um Congresso com essa atribuição, eleito para fazer a reforma política, como a reforma tributária também. Congresso Constituinte. Um Congresso Constituinte. Aí nós teríamos maior aprofundamento e maior responsabilidade para fazer. Difícil. Importa é aprovar a emenda constitucional. Pois é, mas para acabar com a coligação temos que aprovar a emenda constitucional também. Para aprovar uma emenda constitucional. Agora, eu penso que esse debate que estamos fazendo aqui tem alguns elementos que são estruturantes dele. Um deles é financiamento de campanha. Eu acho que aí é a principal mazela que nos deparamos hoje. O modelo de financiamento que tem deturpado. Isso é consensual na Câmara. Pois Os deputados acham isso. Eu defendo o financiamento exclusivamente público para todas as instâncias de disputa política eleitoral no Brasil, do Executivo Municipal ao Executivo Federal e todos os cargos proporcionais. Eu acho que esse seria um grande avanço que nós produziríamos. Tem concordância da massacradora maioria. E alguma mudança no sistema eleitoral que nós precisamos avançar também nessa direção. Aí não há consenso. Aí cada argumento tem prós e contras. Eu defendo a lista pré-ordenada. Nós já temos hoje uma lista fechada. Ela é pós-ordenada. Os partidos definem a lista e o eleitor vota na lista que o partido definiu. Ele define apenas a ordem da lista, porque vota no indivíduo. Nós defendemos a lista pré-ordenada. A convenção partidária escolhe os nomes. O eleitor define quem são os eleitos. Que preencha os cargos de acordo com a ordem da lista. Né? É a lista chamada pré-ordenada, né? Mas ela é também fechada, como a lista hoje que já é também fechada. Você não abre a lista depois que se faz a convenção partidária hoje.
Eu acho que isso aí seria uma grande mudança de cultura. E não existe só na Inglaterra, na Espanha, não. Em muitos países, considerados países com maior desenvolvimento, com maiores experiências na vida política e institucional, adotam esse modelo. A Alemanha tem o voto misto, distrital misto. Nós podíamos até fazer uma lista pré-ordenada mista. O relator, o deputado Fontana, tem defendido essa tese, que nós poderíamos fazer uma lista e o eleitor fariam 2 votos. Como na Bélgica. Pode ser uma variável, uma experiência a ser feita, não é? Mas eu penso que alterar essa cultura seria importante. E a lista pré-ordenada, ela casa com o financiamento exclusivamente público. É que hoje não tem... Essa que seria a grande facilidade. Aqui na casa, nós estamos partindo de um sistema anárquico, não chega, certamente, o pior dos sistemas disponíveis, mas qualquer sistema a ser votado será uma travessia. E nós não vamos conseguir sair de um sistema como esse para um sistema de lista fechada clássica, porque tem uma grande quantidade de deputados aqui que não querem nem pensar nesse processo. Agora, o que é muito importante é saber o seguinte: imediatamente, quando se fala de reforma política, alguém se assaca no direito de fazer críticas ferozes ao sistema. Todos eles têm imperfeição. Seria melhor nós fazer um raciocínio de como funcionaria o Congresso se feita a reforma política do voto distrital misto, por exemplo, ou da lista fechada. Como se comportariam aqui os deputados que não pediram dinheiro para a empresa, que não tiveram que ficar devendo nada a ninguém? Como se comportariam os deputados se não precisasse da emenda parlamentar para poder sobreviver politicamente, não devesse ao governo essa obediência pelo poder de pagamento? Tem que se violentar todo dia para votar, porque senão perde a emenda, né? Como se comportaria esse Congresso? Né? Nas comissões, eles certamente estariam defendendo temas de Estado, aquilo que é importante para a população, para a Federação Brasileira. Eles estariam discutindo temas importantes para nós, porque essas amarras que vêm ou do processo de financiamento que corrompe e acaba assim com todas as mazelas que temos aqui, né? Ou ele acaba se vendendo ao governo. Né? Nós temos lá no plenário muitos dias, se vota coisas que os deputados estão balançando a cabeça, mas ele tem que votar exatamente por isso, porque senão ele fica com a marca no lombo. Política exercida pelo poder de pagamento. Então, se nós trabalhássemos essa possibilidade de ter outro sistema que gerasse um produto político com muito mais liberdade, mais autonomia, certamente nós teríamos um Congresso muito melhor. Sabe que um ponto